Bom dia, pessoal. Passa aqui os slides para a gente iniciar a aula. Pronto, pessoal, só um minuto enquanto eu abro aqui o arquivo. Pronto, isso aqui é um dos exercícios que foi proposto para vocês, que a gente começou a discutir boa parte dela na aula passada, né? Vocês têm ainda alguma dúvida para tirar? Ou alguma questão que vocês queiram propor, e fora, enfim. Exercício de novo, pessoal, hoje. Aula teórica mesmo, só semana que vem, tá? Semana que vem a gente inicia na aula 4. Leandro, tu Fala. poderia fazer a 3 porque eu me enrolei muito nela. Certo. Não vou pedir muito. Uhum. Na terceira questão, a gente tem U, que é o espaço gerado por esses três polinômios, W, o espaço gerado por esses outros três polinômios. E aí pede para você encontrar um gerador para interseção, tá? Então, como eu alertei na aula passada, aqui não é tentar olhar quais são os vetores que são comuns aqui nos geradores, não, tá? Olhar só para o gerador, tá? Se você olhar que, na verdade, o gerador não tem ninguém em comum, né? Não tem ninguém em comum. Mesmo que se tivesse alguém em comum, eu só conseguia garantir, por exemplo, aqui tem t ao cubo mais 4t ao quadrado. Vamos supor que eu tivesse repetido aqui, ó. Melhor, tem um em comum, né? Não, tem quase. Esse daqui está com esse menos t mais 3. Enfim, suponha que tivesse um polinômio que tivesse em comum nos dois. A única coisa que você poderia afirmar é que aquele polinômio ele estaria na interseção, mas você não poderia afirmar que ele era suficiente para gerar toda a interseção, tá? Então aqui a saída é a gente tentar encontrar quem é o conjunto U, quem é o conjunto W, tipo fazer o processo reverso, tá? Ao invés de dado conjunto achar o gerador, dado gerador reverter para o conjunto, tanto para U como para W, para só então a gente interpretar o que é essa interseção, para ficar mais claro quem é essa interseção e aí sim, a partir daí achar o gerador, tá? Essa última parte aqui, que pede para achar um gerador para soma, isso aqui é moleza, é só juntar mesmo. Você pega aqui os geradores de U, faz união com os geradores de W e acabou. Tá feito. Tá? Agora essa interseção aqui não. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui as informações da questão. O U ele é gerado por t ao cubo mais 4t ao quadrado menos t mais 3. Depois o outro polinômio t ao cubo mais 5t ao quadrado mais 5. E o outro polinômio é esse 3t ao cubo. Então, e aí você faz combinações lineares, acha o conjunto U. O meu conjunto W, o gerador dele vai ser o polinômio t ao cubo mais 4t ao quadrado. Depois o polinômio t menos 1. E o polinômio constante igual. Pronto. Isso aqui é o nosso conjunto de geradores. E aí, a principal dificuldade na questão é definir exatamente quem são os conjuntos U e W e a seguir achar a interseção.
Procurar um espaço aqui. Vou colocar aqui embaixo. Todo mundo entendeu o que precisa ser feito no exercício, pessoal? Acho que sim, né? Então vamos lá. Início da solução, vamos tentar determinar quem é esse conjunto U. Esse conjunto U a gente obtém fazendo todas as combinações lineares, tá? Dos elementos que estão dentro de U. Você faz todas as combinações lineares possíveis e aí você encontra os elementos que estão lá. Então aqui o segredo é você pegar aqui um escalar qualquer multiplicar, outro escalar qualquer multiplicar e outro multiplicar e depois tentar agrupar, tá, esses polinômios para você tentar representar esse conjunto U. Eu vou fazer assim, vou colocar aqui embaixo, a gente vai trabalhar como se fosse aqui conjuntos, tá? Professor, Oi. por que é que vai reagrupar aí mesmo e ajeitar o conjunto? Bom, aqui você consegue bater o olho e dizer quem é a interseção de U e W? Não, né? Não está claro. Só pelos geradores não fica claro. Eu vou lhe dar um exemplo aqui ó, no espaço tridimensional. Eu posso muito bem aqui vir para falar para você ó, que o U é o espaço gerado por esses dois vetores. Depois falar que o W é o espaço gerado por esses outros dois vetores verdes aqui que eu vou botar. Eu pego um vetor verde que está aqui no meio e um outro que está aqui. Ó. Certo? Está claro para você que essa reta verde aqui é a interseção? Né? Assim, quando eu faço geometricamente, até fica evidente, mas quando eu coloco as coordenadas, só as coordenadas dos vetores, você não tem ideia de onde anda isso aí. Tá? Então, só o gerador aqui não vai lhe entregar essa informação na interseção. Não vai ficar evidente quem é. Até mesmo que a interseção poderia ser um espaço até maior. Certo, Marcelo? Então, só olhando para cá, você não consegue. A gente vai ter que restituir o conjunto para a partir daí sim entender. Eu tô tipo, a partir do gerador, tô querendo saber que, sei lá, esse espaçozinho vermelho aqui dá um plano, esse outro dá um plano, e aí entender, então é a interseção de dois planos, tá? E aí tentar pegar um vetor que satisfaça simultaneamente as duas condições. Bom, vamos lá. Esse conjunto U, ele é o conjunto de todas as combinações lineares. Então, vai ser um conjunto aqui da forma x, vou pegar aqui uma escala x, por exemplo, pode ser qualquer outra letra, tomar um x que multiplica t ao cubo mais 4t ao quadrado menos t mais 3 mais, pega um segundo escalar aqui qualquer, vou chamar de y, que multiplica t ao quadrado mais 5t ao quadrado, melhor, t ao cubo, né? T ao cubo mais 5t ao quadrado mais 5. E vou pegar aqui um outro escalar que eu vou chamar de z. Que vai multiplicar o terceiro polinômio aqui, 3t ao cubo. Tá? Tal que x, y e z são números reais quaisquer. Tá? Isso que é o conjunto de todas as combinações lineares de U. Que é o que a gente está querendo encontrar aqui em cima. Tá, só que esse conjunto aqui a gente pode dar uma melhorada nele. Eu posso pegar esses termos de grau 3 aqui ó, e agrupar todo mundo aqui. Ó, e tentar expressar esse conjunto de uma forma diferente. Se eu colocar aqui o t ao cubo em evidência, a gente vai ficar com x mais y mais 3z t ao cubo. Aí posso colocar o t ao quadrado agora em evidência, nós vamos ter aqui ó, 4x mais 5y t ao quadrado
e depois colocar o t em evidência. Colocando o t aqui, eu vou ter menos 1, melhor, menos x, e só, né? Então vai ser menos x vezes t. E agora os termos que não tem t, que são os termos independentes aqui do teu polinômio. Então você vai ter aqui o 3x mais 5y e só. Tal que x, y e z são números reais quaisquer. Tá? Todo mundo concorda que esses conjuntos aqui são iguais, né? O que a gente fez aqui foi só um reagrupamento aqui. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, beleza então. Agora a gente vai tentar analisar o que está acontecendo aqui. Conforme a gente varia os valores aqui de x e de y, o que a gente vai fazer aqui são obter elementos de U, né? Então vamos pensar aqui se tem alguma variável dessa aqui que é redundante aqui, né? Quando eu informo, por exemplo, que o valor de x, isso daqui já fica amarrado com menos x. Desse lado aqui eu tenho um grau de liberdade aqui. Posso tomar isso aqui como sendo um 5y, por exemplo. E aí, se eu definir o x e o y, eu amarro esse daqui. E aí não amarro a primeira, porque eu ainda tenho o z aqui, que tem um certo grau de liberdade também. Tá? Então, assim, você tem que analisar agora do ponto de vista de variáveis aqui. Tá? Se eu fixar essa variável x, tá? Disse quem é o valor de x, fica definido todas as outras coordenadas? Não, né? Se eu disser quem é o x e se eu disser quem é o y, fica definido todas as outras coordenadas? Bom, fica definido essas três, mas a primeira não. Então você nota que essa primeira variável ela tem um certo grau de liberdade, porque uma vez dito quem é x e y, ainda tem um z para me variar à vontade aqui. Ó. Tá? Então, do ponto de vista de conjunto de elementos que são gerados, se eu disser quem é x e quem é y, eu não amarro essa primeira coordenada. Então, essa primeira coordenada ter essa condição, x mais y mais 3z, ou ter apenas z aqui, não influencia em nada. Então, a gente pode melhorar um pouco a aparência desse conjunto aqui. Tá, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei ou não? Eu vou escrever aqui o que eu disse. Eu estou dizendo é que eu posso vir aqui, ó, em termos de conjunto. Não estou falando que o elemento é o mesmo, claro que não é. Mas em termos de conjunto, você imagina x, y e z variando à vontade. Se eu disse quem era o valor de x, y, não necessariamente eu estou com esse primeiro coeficiente fixado, porque o z varia à vontade. Então, eu posso vir aqui e dizer que isso aqui é simplesmente z vezes t ao cubo, mais aqui a gente vai ter 4x, né? 5y, que multiplica t ao quadrado. Aqui eu vou ter menos x. Sim, dá para fazer um negócio também interessante aqui. Ó. O fato é que quando eu afirmo quem é o x, o cara que eu vou usar aqui ele é o oposto. Então, se eu pegar aqui ó, e trocar, ao invés de colocar menos x, colocar apenas x, já para facilitar um pouco a escolha de elementos desse conjunto, o importante é que aqui onde tem x, eu coloque exatamente o oposto do que eu escolhi aqui. Ó. Então, eu posso vir aqui e acrescentar um sinalzinho aqui, para compensar essa mudança que eu fiz. Tá, deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui tinha menos x, ó. Aí eu coloquei x, e aí eu paguei um preço de colocar esse sinal bem aqui. Ó. Tá, tudo isso aqui vai estar relacionado. E aí, da mesma forma, eu vou ter que fazer aqui. Ó. Vou ter que colocar mais. Então, aqui eu vou ter que colocar menos 3x mais 5y. Tá? Bom, dessa forma, você só precisa variar agora x, y e z à vontade. Aí você vai ter o seu conjunto. Tá? Lembrando que, como eu troquei aqui de menos x para x, eu paguei esse preço aqui.
Tá? Então, o nosso conjunto U ele pode ser expresso assim. Olha como fica mais fácil de tomar elementos de U aqui. Ó. Se eu disser quem é Z e quem é X, eu já amarrei aqui o coeficiente de T ao cubo e o coeficiente de T. E aí eu só determino o coeficiente de T ao quadrado e o outro independente. Onde a variável Y aqui ela tem um certo grau de liberdade. Você pode colocar um Y qualquer aqui, que você vai gerar elementos de lá. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer o Z igual a 1, então vou ter aqui 1T ao cubo mais. Eu vou deixar uma lacuna aqui para o T ao quadrado. Mais. Aí vamos supor que eu escolho agora o X. Eu vou colocar o X igual a 2. Então, 2T. E aí eu vou ter a outra lacuna que são os termos independentes. Então, uma vez dito quem é o Z e quem é o X, aqui a gente fica amarrado assim, ó. Menos 4 mais 5y. E aqui menos 3 mais 5y. Ou melhor, desculpem, menos 4 não, porque o X disse que era 2, né? Volta. Se caso X for 2, aqui vai ficar menos 8. Menos 8 mais 5y. E aqui vai ficar menos 6 mais 5y. E aí, quem é o valor de y? Qualquer um. Qualquer y que você colocar aqui, você vai ter um polinômio que vai estar em U. Tá? Eu vou parar aqui o nosso conjunto U. A gente vai parar a análise aqui. Tá? O que a gente precisa é entender que essa coordenada Z e essa coordenada X, elas estão à vontade, e a condição imposta para que esteja em U é satisfazer, é você forçar essa condição aqui, ó. A coordenada T ao quadrado, do coeficiente de T ao quadrado e desse coeficiente livre. Você forçar essa condição, pronto. Tá? Uma vez dito quem é X. Até aqui, alguma dúvida? A gente vai fazer a mesma coisa para o W agora. É o único jeito? A única simplificação desse conjunto? Não, tá? Se você quisesse ter parado aqui nessa de cima, poderia. Só que, assim, alertando para vocês. Quanto mais simples ficar a tomada de decisão de elementos de U, melhor para vocês. Menos conta vai dar. Na hora a gente for tomar um elemento da interseção. Tá? Eu ainda poderia aqui ter feito, pessoal, como essas duas coordenadas aqui elas estão amarradas, eu poderia ter fixado essa primeira coordenada aqui como uma variável, mas eu podia ter feito isso. Poderia ter vindo aqui e chamado isso aqui de um W, ó, e determinado quem era isso aqui, ó, em função de W. Tá? Fazia essa continha aqui, ó, menos 3x mais 5y é igual a W. E aí como é que eu faço para dado menos 4x mais 5y igual a W, encontrar menos 3x mais 5y? Aqui é só somar x, né? Então fica assim, ó. Somando x, fica menos 3x mais 5y igual a w mais x. E aí eu poderia simplesmente vir aqui e trocar essa coordenada por w mais x. Certo? Eu acho que eu vou fazer isso, fica até melhor. Eu não ia fazer não, mas eu vou fazer. Deixa eu fazer mais uma simplificaçãozinha aqui. Gostei aqui. Acho que vale a pena. Tá? Como eu falei aqui, eu vou forçar isso aqui a ser uma variável qualquer, um w, tá? Seja. E aí a gente vai trabalhar essa condição. Se eu pegar aqui, ó, menos 4x mais 5y e forçar isso a ser igual a w, então eu posso vir aqui e somar x dos dois lados, aí eu obtenho esse menos 3x mais 5y. Então, menos 4x mais 5y mais x vai ser igual a w mais x. Então aqui a gente vai obter menos 3x mais 5y igual a w mais x. Tá? E a gente encontra uma condição aqui melhor, tá? Então, esse teu conjunto aqui, W, no final das contas, W é U ainda? É U, né? Acho que não devia nem ter usado esse W, porque ele vai confundir com conjunto, né? Que a gente vai já utilizar. Mas é um W minúsculo, né? Acho que dá para deixar. O outro eu boto um W maiúsculo, tá ok. Então, o nosso conjunto U vai ser um conjunto assim, ó, Z, que multiplica T ao cubo, mais W multiplica T ao quadrado,
mais x que multiplica t, mais... Aí aqui no lugar de menos 3x mais 5y, eu vou colocar w mais x. Tá ok? Z, W e X são números quaisquer, tá? Z, W e X pertencem aos reais. E agora, o que é que tem de forte para estar no conjunto? Agora está claro que a primeira coordenada você pode escolher qualquer, a segunda e a terceira. O importante é que o coeficiente livre aqui seja a soma do t ao quadrado com o t ao cubo. Olha como melhorou aqui, ó. Tá? Para confundir mais a cabeça de vocês, deixa eu fazer mais um negócio aqui. Ó. Eu podia muito bem aqui também agora voltar esse W aqui e botar outra variável qualquer. Se eu quisesse usar o x, y e z. Em termos de conjunto, pessoal, isso aqui é a mesma coisa disso que eu vou escrever agora. Ó. Eu posso vir aqui e trocar agora. Ó. Xt ao cubo, mais yt ao quadrado, mais xy zt, mais y mais z. Tem diferença disso aqui? Ó? Tá, porque x, y e z são números reais. Não tem diferença nenhuma, pessoal, isso aqui. Ó. Em termos de conjunto é a mesma coisa. O que é que tem forte nesse conjunto aqui? O que é que representa ele? Um elemento está nele. O coeficiente livre é a soma das coordenadas do t ao quadrado com o t. É a mesma coisa que está sendo feita aqui embaixo, só que eu estou usando outras letras. Certo? Então, assim, não fique muito bravo, professor, porque aqui o z virou x e aí o mundo se acaba. Não, tá? Não tem problema. Aqui é conjunto. Você tem que entender que eu não estou trabalhando com equação, não estou pegando só um elemento aqui. Ó. É claro que o mesmo, se eu fizer z, w e x, fixar z, w e x aqui, e x... Enfim, se eu fixar um elemento aqui, eu não sou obrigado a ter a mesma representação aqui embaixo, mas ele vai estar no conjunto. Só vai ser gerado em um outro momento, com outros valores de x, y e z. Tá? Mas em termos de comportamento do conjunto, você nota que o conjunto é o mesmo. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Professor, explica lá o sinal lá em cima, por favor, do X. Essa parte de cá, quando tu fiz esse igual a W, ou não, no finalzinho mesmo. O verdinho lá mais em cima. O X, o sinal do menos X. Certo. Não, aqui foi só uma observação, Marcelo, porque eu queria deixar, uma vez dito quem é essa coordenada aqui do t, o coeficiente do t, eu consigo determinar os outros. Só que aqui tinha menos x. Tá, e se eu chamar ele de x? Bom, aí eu vou ter que pagar um preço para compensar. Onde tem x, eu coloco menos x. Foi o que eu fiz. Tá? Essa primeira aqui a gente já tinha superado, porque a gente já tinha visto que se eu disser quem é x e y, x e y estão amarrados só nessas coordenadas. Nessa primeira aqui, ó, uma vez dito que é x e y, eu tenho um z variando com variável livre ainda. Então eu consigo gerar qualquer número real. Então, no final das contas, esse x e y aqui, ele nem influi nem contribui aqui na determinação dessa coordenada. Quem vai influenciar mesmo é o z. Então eu pude trocar tudo isso aqui apenas por um z e pronto. Aí aqui foi a mesma análise. Ó. Aqui eu tinha menos x. Tá, se eu trocar por x, o preço que eu vou ter que pagar é tomar o cuidado de aqui colocar sempre o oposto. Né? Porque uma vez dito que é um x aqui, é que eu usava o oposto. Então, se aqui eu colocar x, aqui eu vou ter que colocar menos x. Ó. Tanto aqui quanto aqui. Ó. Então, foi isso que eu fiz. Ó. Eu troquei aqui por x e paguei o preço aqui, ó, compensando. Para, em termos de conjunto, eles gerarem os mesmos elementos. Certo? Aqui é análise de conjunto. A gente está analisando igualdade de conjunto. Aí aqui eu peguei e melhorei mais um pouco. Como só está o z e o x, não tem mais o que fazer. Dito quem é z e x, acabou. Mas aí você vê que você ainda tem uma certa variável livre aqui, ó, nessa outra coordenada aqui. Ó. Então, o que é que eu imaginei? Bom, se eu chamar isso aqui de w, então eu vou conseguir determinar quem é o meu y. Esse y eu vou poder jogar aqui, ó, e determinar quem é essa coordenada. Então, foi mais ou menos essa a ideia. Mas aí, quando eu coloquei isso aqui igual a w, eu já vi, já dá para gerar o menos 3x direto. Eu não preciso isolar o y e jogar aqui em cima, eu já consigo achar direto. Então, eu só somei x dos dois lados, ó, já obtive o menos 3x mais 5y, aqui o w mais x. Que era o que eu queria encontrar. Achei que essa coordenada aqui, ela depende dessa.
o que está sendo dito com essa informação? Que essa coordenada aqui, que tem esse coeficiente livre, ela está amarrada com essas outras duas. Ó. Uma vez dito que é o coeficiente de t ao quadrado e o coeficiente de t, quando você soma, você tem um coeficiente livre. Aí eu resumi aqui a informação. E aqui eu só fiz uma renomeação das variáveis, tá? Se eu tenho z, eu posso chamar de y, se eu tenho w, eu posso chamar de y, tá? O que vale é que você, no final das contas, esse coeficiente livre, ele seja a soma do t ao quadrado com o coeficiente que acompanha o t, que é o y mais z. Acabou. Em termos de conjunto, eu acho que aqui está o mais simplificado possível. Do jeito que está aqui, você consegue bater um olho no polinômio e dizer se está ou não está no U. Tá? Era essa a nossa ideia. Simplificar ao máximo essa expressão. Certo? A gente vai fazer a mesma coisa agora com o outro conjunto, com o conjunto W. Porque quando a gente for tomar um elemento na interseção, a gente não ter dúvida. Oi. É porque que lá em cima o professor primeiro determinou, amarrou x e y, aí não amarrou z. Aí depois amarrou z e x e não amarrou y. Não entendi muito isso daí, não. Pode amarrar as três ao mesmo tempo, não? Não está amarrando duas, por que não pode amarrar três? Vamos por partes. Aqui em cima, pronto. Aqui em cima, eu fui analisar assim. Bom, na verdade, Vital, aqui a gente estava estudando o conjunto, tá? Eu não sabia, aqui, para ser franco a vocês, eu não tinha a mínima ideia que ia dar isso aqui no final, tá? O tamanho da equação que eu tenho aqui em cima, né? Para chegar nessa outra equação mais simples, eu não tinha a mínima ideia. Então a gente saiu, tentando simplificar o problema. Então eu imaginei, bom, eu vou fazer assim, ó, essa primeira análise aqui. Ó. Se eu fixar x e y, esse z, você nota que ele só aparece nessa coordenada até o cubo. Não tem z aqui em lugar nenhum. Se tivesse z em outros locais, aí eu já não poderia ter feito uma análise mais tão simples. Mas como tinha esse z só aparecendo aqui no T ao cubo, você concorda que eu consigo gerar qualquer número, uma vez dito quem é x e quem é y, em termos de conjunto, imagina o conjunto variando. Sim. Né? Se eu digo que x é 10, y é 20, então a soma aqui vai dar 30. Então eu vou ter aqui a continha assim, né? 30 mais 3 vezes z. Eu consigo fazer isso aqui gerar 100? Consigo. Né? É só eu forçar isso aqui ser 100 e achar o z adequado, resolvendo a equação. Né? Então, enfim, esse z, devido a ele ser uma variável livre, eu consigo fazer com que ele gere qualquer coeficiente real aqui. Ó. Então, não faz o menor sentido essa exigência de aqui ser x mais y mais 3z. Basta eu colocar uma variável qualquer. Eu resolvi chamar o mesmo z, mas eu podia ter chamado isso aqui de um z', tá? Não tem ligação aqui, tá? O que eu estou analisando é que essa variável, no final das contas, aqui eu vou gerar qualquer coeficiente. Então, aqui não tem influência sobre os demais coeficientes do meu polinômio. Tá? Ok aqui? Aí a gente terminou a primeira análise aqui, ó. A gente já viu que aqui... Vou apagar isso. A gente já viu que o primeiro coeficiente aqui está variando à vontade. Tá, aí a gente foi para o segundo. O x e o y, tá? Será que tem uma ligação mais forte para a gente conseguir simplificar essa expressão? Ó? Menos 4x mais 5y, menos x e menos 3x mais y. Aí a primeira simplificação que eu fiz é, bom, ao invés de eu colocar menos x, eu vou colocar apenas uma variável qualquer. E aí eu chamei, por coincidência, essa variável de x. Mas aí você vê que uma vez determinado esse coeficiente, ele entra na composição do coeficiente t ao quadrado e na composição do coeficiente livre. Então, se aqui eu chamar de x, eu vou ter que colocar aqui o oposto dele. Ó, que é essa informação que a gente tem. Ó. Se aqui está menos x, aqui eu coloco x. Se aqui está menos x, aqui eu coloco x. Coloco o oposto. Então, se aqui eu colocar x, eu vou ter que pagar o preço aqui. Ó, se eu renomear essa variável para x, eu vou ter que pagar o preço e chamar de menos x aqui e aqui. E aí a gente simplificou mais uma vez aqui o conjunto. A gente já ficou aqui com duas variáveis livres, z e x. Né? Se eu escolher o z e o x aqui de forma aleatória, aí eu consigo determinar qual é o y aqui para que o resultado esteja dentro de u. O y é que vai ser determinado. Certo até aqui? Na verdade, z, x e y aqui são variáveis livres, no final das contas. Mas assim, para você identificar o polinômio, se eu fizer atribuir um valor para z e atribuir um valor para x, você amarra de uma certa forma aqui e aqui. Aí você fica só com esse y aqui como variável livre. Então, eu fui tentar me livrar dessa condição, já que esses dois coeficientes aqui eles estão amarrados aqui em cima desse x,
Se eu chamar tudo isso aqui de um W, aí eu fui tentar encontrar uma condição aqui em cima do W também, para não ficar x e y como variável, ficar apenas W. Ou uma condição mais simples. Tentar simplificar isso aqui. E aí, quando eu chamei isso aqui de W, a gente viu que essa outra expressão, na verdade, era somente W mais X. Podia ser simplificado assim. E aí, dito quem é o X aqui e dito quem é o W aqui, a gente consegue transferir toda essa exigência para cima dessa variável independente aqui, esse coeficiente independente aqui, coeficiente livre. Que é simplesmente somar W com X. E aí o conjunto, ó, como melhorou. Tá? Aí aqui embaixo eu só troquei o nome das variáveis. Em termos de comportamento é o mesmo. Certo, pessoal? Certo, Vital, aí? Só um minutinho, pessoal, aqui. Vocês analisam aí. Ok, voltei, pessoal. E aí, Vital, tranquilo? Deu para tirar a dúvida? Ok, professor. Pronto, a gente vai seguir agora e vamos tentar fazer algo semelhante com o nosso outro conjunto. Conjunto W aqui, ó. Tá? Essa teoria ela confunde muito, porque a gente está acostumado a trabalhar muito com equação. Tá? E aí você fica toda hora tentando ver, Z é igual a X, W é igual a... Não é isso que está sendo dito. A gente está trabalhando com conjunto. Está imaginando todas as variações possíveis, né? Todas as combinações possíveis para gerar aquele teu conjunto. Então é isso que confunde um pouco aqui essa teoria. Bom, vamos lá. O W, por sua vez, ó, a gente pode representar ele como sendo o conjunto de todas as combinações lineares aqui, ó, tá? Eu vou fazer questão aqui de não usar as mesmas letras que eu usei aqui em cima. A gente chegou nessa conclusão, x, y e z, né? Eu não vou usar x, y e z. Vou usar outras letras aqui, porque depois a gente vai trabalhar com a interseção e se eu usar as mesmas letras, pode induzir aqui um erro. Então eu vou fazer questão de usar aqui uma outra nomenclatura. Eu posso até trabalhar no início com x, y e z, mas no final, quando eu for interpretar, eu vou mudar o nome das variáveis. Tá? Então, eu vou trabalhar com x, y e z, no final eu reinterpreto a variável. É bom que eu chame mais atenção para isso. Olha só, vou botar aqui, ó, x vezes 4 vezes t ao quadrado, mais y vezes t menos 1, mais z vezes 1. Esse aqui é o nosso conjunto W. Tá? Vamos tentar fazer algo semelhante que a gente fez aqui, ó, de agrupar os monomes de mesmo grau. Tá? A gente conseguir exemplificar melhor isso. Se eu agrupar aqui o t ao cubo, eu vou ficar com x que multiplica t ao cubo. Só tem esse de grau 3. Grau 2 aqui, nós vamos ter esse 4x aqui, e só, né? Então, fica 4x vezes t ao quadrado. Agora, grau 1. Grau 1 só tem esse também, né? Então, y vezes t. Eu vou colocar apenas y vezes t. E grau 0, nós vamos ter aqui o menos y e vamos ter o z. Então, z menos y. Olha só como simplificou aqui, pessoal. Aí vamos fazer uma análise agora em cima do conjunto aqui. O que é que a gente tem? Isso aqui já está bem simples. Acho que isso aqui não precisa a gente gastar muito tempo não com ele, tá? Acho que a única observação que é mais relevante é em cima dessa última coordenada aqui, né? Deixa eu ver se eu fiz isso direito. Acho que sim. Esse polinômio é esse aqui. Grau 3 só tem esse, grau 2 só tem esse, grau 1 só tem esse. E grau 0 a gente tem o y menos y mais z. Tá aqui. É, isso mesmo.
Bom, então aqui, ó, uma vez fixado o x, a gente já fixa o 4x. Então, o importante é que esse coeficiente aqui seja 4 vezes esse. Pronto. Tá. Uma vez dito quem é esse coeficiente, esse outro aqui ele varia à vontade. Por que ele varia à vontade? Porque fixado y, aqui eu tenho uma variável z variando, tá? Então, aqui o que eu posso fazer é vir aqui, ó, e trocar esse z menos y por um simples z. Porque ele não acrescenta em nada aqui no nosso conjunto. Tá, pessoal? Então, o que a gente vai ter de relevante aqui é essa coordenada sendo 4 vezes essa. Então, posso vir aqui e fazer isso. Primeira simplificação aqui. 4x aqui. Essa aqui não dá para fazer nada. Aqui também é y vezes t. E aqui, ó, fixado y, como eu tenho o z variando à vontade, então esse número aqui eu consigo gerar qualquer número real. Então eu posso botar simplesmente um z aqui, ó. E aqui já foi, né? Não tem mais o que fazer. Olha como ficou melhor. Aqui a gente consegue bater o olho no polinômio e já dizer se ele está ou não no conjunto. É essa a ideia, trivializar as coisas aqui. Tá? Deu menos trabalho que a de cima. A de cima tem mais coisa a ser feita. Mas olha só, se a gente for tomar agora um polinômio na interseção, a gente quer um polinômio que tenha tanto essa cara quanto essa cara aqui, ó. Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Até aqui, alguma dúvida ou não? Essa foi melhor, né? Tranquilo, né? Então, beleza. Olha só, quando a gente for tomar agora a interseção é um elemento que mora tanto em U quanto em W. O que a gente pode fazer? Essa condição que está aqui diz que o coeficiente independente tem que ser a soma das coordenadas aqui, ó. Essa outra diz que a segunda coordenada tem que ser 4 vezes a primeira. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um polinômio que satisfaz essa condição e forçar ele a satisfazer essa outra condição aqui, ó. Tá? Então, você pega um polinômio que tem essa cara e força ele ter essa outra cara. O que é ter essa outra cara? É essa coordenada y ser 4 vezes essa. E aí pronto, acabou. Você vai ter determinado a interseção. Tá? Se não for tão fácil de verificar, aqui é porque já está saltando aos olhos o que ser feito, né? Eu recomendo que vocês mudem, tá, de coordenada para ficar mais evidente aqui. Vou mudar as variáveis aqui. Ó. Vou botar aqui um x' até ao cubo, mais 4x', tá? Vou botar isso aqui mais como observação. Esse caso aqui já está tranquilo. Mais z'. Tá? O nome da variável não importa. Agora vamos trabalhar com a interseção. Ou interseção W. Quem é esse conjunto aqui? E aí, se eu pegar aqui um polinômio que esteja em U, ele vai ter que ter essa aparência aqui, ó. Tá? Então vamos pegar um polinômio genérico aqui que esteja em U. Opa. Ou seja, P de x pertencente a... Vou fazer assim primeiro. P de x pertencente à interseção de U inter W. E aí, por sua vez, significa dizer que o P de x ele pertence a U. Sim. Se o P de x pertence a U, é porque P de x vai ter que ter essa cara aqui, ó. Aí que eu fui infeliz na escolha, não é P de x, é P de t, né? Senão aqui ia gerar bagunça. Estou trabalhando com a variável t aqui. Pronto. Pronto, então isso aqui vai ser um polinômio genérico que vai estar na interseção. E aí eu estou trabalhando o fato dele estar em U. Se ele está em U, ele tem essa aparência. Tá? E agora você trabalha a hipótese do P de t pertencer a W. Como P de t pertence a W, significa dizer o quê? Ó?
Aí aqui a condição ela é mais simples, ela pede só que a coordenada do t ao quadrado seja 4 vezes a coordenada do t ao cubo. Então, o que você vai ter de forte aqui é impor que o y tem que ser igual a 4x. Todo mundo concorda comigo? Porque a coordenada y varia à vontade, o z' varia à vontade aqui, para estar em w. Então, a condição para estar em w é a coordenada t ao quadrado ser 4 vezes a coordenada t ao cubo. Então, eu venho aqui e digo que o y é 4x. Tá? E aí, se o y é 4x, a gente pode voltar aqui e reescrever o teu polinômio. Sim, esse polinômio genérico que a gente pegou na interseção, ele vai ter essa aparência aqui, ó, que eu vou colocar agora. Vai ser x t ao cubo mais 4x mais zt mais y mais z. Pronto, e aqui você praticamente determinou quem é a tua interseção. Quem é que vai ser a interseção? A gente pegou um elemento genérico ali, então a interseção ela vai ser formada por polinômios assim, ó. É xt ao cubo. Leandro, está faltando t ao quadrado próximo ao 4x, né? Verdade. Vou ajeitar aqui. Pronto, obrigado. Minha interseção vai ser ó, xt ao cubo mais Professor. 4x. Oi. Se y é igual a 4x, aí nesse y mais z também, o y não tem que ser 4x, não? É verdade. Valeu, Vidal. Valeu, Vital. Porque senão eu não fiz nada, né? Vai ficar só uma variável aí atrapalhando. Verdade. Y é 4x, então... Ou melhor, peraí, Vital. Não, tá? Eu vou te explicar por quê. Aqui fica y mais y. Ou melhor, deixa eu pensar aqui. Vou falar besteira. É verdade, aqui tem que ser 4x mesmo. Porque aqui esse y vinha daqui, né? Que era essas duas coordenadas. Como eu mudei a coordenada para 4x, razão. Vou trocar tudo. Então aqui fica 4x mais z. Valeu. Então aqui vai ficar o z vezes t mais 4x mais z. E aí, olha só, agora a gente só tem z e x como variáveis livres. Tá? Provavelmente o gerador aqui vão ter dois vetores. Então tá o que? X e z são números reais quaisquer. Tá? E aí naquele processozinho de extração do gerador, né, o que a gente fazia era exatamente essa conta aqui. A gente pegava um polinômio genérico que estava lá. Vou copiar aqui. Pegava um polinômio genérico e saía separando, né? Vou fazer o processo agora de extração do gerador aqui. Eu vou separar em dois vetores, um tendo x e o outro tendo z, que são justamente as minhas variáveis livres aqui. Eu posso colocar aqui x, que multiplica t ao cubo, mais 4 t ao quadrado, mais 4. Tá? Foram todos os x aqui, ó. Agora eu coloco o z, que é a minha outra variável livre, em evidência. Então o z eu vou ficar com t mais 1. Foi o que a gente acabou de fazer. Escrevemos o polinômio pt como combinação desses dois vetores. Tá? E aí, essa informação que a gente encontrou agora, a gente acaba concluindo que a interseção entre u e w, ela é o espaço gerado por esses dois polinômios aqui. Ó. Acabou de encontrar o gerador para a interseção. Esse 4 e o outro esse t mais 1. Certo, pessoal?
Leandro, tem como tu repetir só esse finalzinho aí dessa parte da interseção? Tem. Como eu encontrei a interseção, né? Isso. Pronto. A interseção é um polinômio que está tanto em U quanto em W. Tá? E aí, olha só. Se o polinômio está na interseção, é porque ele está em U. Qual é a condição para estar em U? Eu vim aqui e peguei um polinômio genérico aqui em U. A condição para estar em U é que o coeficiente livre aqui seja a soma do t ao quadrado com o t. Tá? Foi o que eu escrevi aqui. Então, essa aqui é a cara do polinômio, para ele estar em U. Certo? Aqui. E aí, eu fui trabalhar outra condição, que é estar em W. Estar em W significa dizer o quê? Esquece o nome das variáveis, olha o significado delas. Ó. O que é que está sendo dito aqui? Está sendo dito aqui é que o x, a coordenada aqui, ó, de t ao quadrado, é 4 vezes a primeira aqui. Ó. Então, dito que é a coordenada do t ao cubo, a coordenada do t ao quadrado é multiplicar por 4 e acabou. Então, foi isso que a gente fez. Para estar em W aqui, eu peguei a coordenada do t ao quadrado e disse que ela era 4 vezes a coordenada do x. Essa condição aqui ela é única para impor ele estar em W. Tá? E aí fui trabalhar e fui ver o que acontecia com o polinômio ao impor isso. Como aqui já tem uma condição em cima da segunda coordenada, né, que era o y, acabou influenciando esse y igual a 4x aqui também. E aí a gente ficou que a cara geral do polinômio vai ter que ser essa. X, 4x, ó, você nota que ele está em W, ele está está em W, e aí para ele estar em U, é necessário que a última coordenada seja a de t ao quadrado com a de t. A soma dos coeficientes, de t ao quadrado com a de t. E isso está acontecendo. Se você notar aqui, ó, no final a gente tem 4x mais z, que é justamente o 4x daqui e o z daqui. A condição para que ele esteja em W. Então, o conjunto interseção vai ter esse formatozinho aqui. O nome da variável aqui é o que menos importa, pessoal. Tá? Pode chamar isso aqui de qualquer letra. X, Y, Z, não importa. O que importa é o comportamento. Qual é a condição que está sendo imposta em cima dos coeficientes aqui. Tá? E aí a gente começou o processo de extração do gerador. Para achar um gerador, a gente pega um polinômio genérico, e aí analisa quem são as variáveis livres e sai separando. Nesse caso, eu separei o x, agrupei o y e tive os dois polinômios aqui. Esses dois polinômios são os meus geradores. Esse aqui é o processo natural de extração do gerador, uma vez dito que é um conjunto. Então, o trabalho foi aqui, até determinar esse conjunto aqui. Ó. Ok, aqui? Eu esqueci de... Obrigada. Nada, eu esqueci de, aqui em cima, especificar melhor quem era esse conjunto. Deixa eu só corrigir isso aqui. Faltou só dizer aqui, ó, tá ok, né, já que eu estou trabalhando com conjunto, tá ok, x, y e z são números reais. Tá? Vamos ver agora que eu esqueci isso. Leandro, em relação a esse Z menos Y, quando vai para interseção, ele não faz diferença nenhuma lá, né? Porque já foi para Z. Z menos y ter virado Z? Não, é o que eu estou lhe dizendo. Sim, Ó. lá na interseção. Eu sei que você olha para esse y aqui, aí você olha para esse outro y daqui e fica doido querendo substituir y pelo 4x. Tá? Mas só que você lembra que esse y não tem influência nenhuma. Isso aqui a gente já superou. Tá? A gente estava fazendo análise aqui, e esse y aqui ele podia ter sido qualquer outra letra. Se isso aqui fosse um k e aqui z menos k, você talvez nem tivesse atentado a esse detalhe. Tá? Então, o nome da variável aqui é o que menos importa. Às vezes, quando eu estou fazendo isso, eu gosto de usar letras totalmente diferentes, já para não ser induzido a uma resposta errada. Tá? Esse teu y daqui, desse z menos y, ele... Ah, não, peraí, acho que eu estou misturando aqui. Pergunta de novo, acho que eu confundi tua pergunta. Achei que tu estava trabalhando com o elementos de U e o elementos de W. Desculpe, pergunta de novo, para ver se eu entendi correto a pergunta. Tu estava em dúvida com... É assim, quando tu vai encontrar a interseção de U e W, quando tu vai usar o W, tu não usa mais esse Z menos Y, né? Só usa o Z. Não é Isso, assim? só usa o Z. Exato. Porque aqui eu já tinha analisado que uma vez fixado o y, aqui eu tenho o z como variável livre.
Então, se eu colocar aqui z menos y, mesmo que eu fixe o y, ainda tem um z aqui sendo uma variável qualquer. Tá? Então, só faz a complicar isso, quando eu coloco aqui z menos y. Fica mais difícil você bater o olho e saber se o elemento está ou não está no conjunto. Certo? A gente tipo, simplificou o conjunto aqui. Ó. Não trabalhei mais com esse z menos y. A gente viu que ele não contribui em nada na solução. Certo? Deixa eu terminar aqui de ajeitar isso. Só um minuto, pessoal, quando eu termino isso aqui. Tal que x, y. Nesse caso, x e y pertencem aos reais. X, y e z, né? Também. Só outra pergunta. No caso, o que ficou na interseção 4x mais z, ele está dentro do conjunto W, sendo esse z'? Sim, o nome da variável não importa. Ó, é o que eu estou chamando a atenção de vocês. O nome da variável não importa. O que importa é o comportamento. Por quê? Você vai fazer esses caras variarem. Nesse caso, x, y e z, você vai fazer variar. Então, no final das contas, em termos de conjunto, o que é que importa no conjunto? São seus elementos. Se os elementos estão gerados de forma... Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3, 4 é o mesmo conjunto 4, 3, 2, 1, que é a mesma coisa do conjunto 1, 4, 2, 3. A ordem não importa. Em termos de conjunto, o importante é que os elementos sejam os mesmos. A forma como eles estão sendo gerados não importa. Tá? Então, a única alteração é exatamente essa. Aqui em cima, esse conjunto em cima é o mesmo de baixo, só que ele é gerado de forma diferente. Quando você atribui valores para x, y e z, você vai obtendo elementos que estão no conjunto. Beleza. Tá? Só que aqui você obtém de forma mais simples. A equação que a gente foi fazendo as análises até simplificar melhor ela. E aí, o nome da variável não importa, afinal ela vai ser substituída por um número real. Ela está aqui para ser substituída, tá? O nome aqui não tem relevância. Eu falo assim, por exemplo, no W ficou só o z', já na interseção ficou uma soma. Pode ficar, não precisa eu reduzir a uma variável só não, né? Não, no W ficou um z', vamos ver aqui. Não entendi a pergunta. Sim, aqui é. No W eu levei para z. Ficou Pois é, eu levei. Uma variável só. Já na interseção ficou a soma. Mas assim, é a mesma coisa. A análise é a mesma. Aqui ficou uma soma, mas aqui poderia muito bem ter ficado 4y. Ou 4z no lugar dessa soma, tá? Vai depender da natureza do conjunto U. Esse nosso conjunto aqui final, aqui ficou 4x mais z. Aqui poderia ter ficado 4x mais z aqui também, ó, ou 4x mais y, tá? Não importa, isso aí vai da natureza do teu conjunto. O teu conjunto é que vai entregar qual vai ser a cara dele final aqui, ó. Tá? Tá certo. Pessoal, tem que exercitar isso aqui. Eu entendo que essa dificuldade inicial, porque vocês até, talvez antes dessa disciplina, estavam muito acostumados a não trabalhar com conjunto, trabalhar com elementos, né? E aí, quando você trabalha com elementos, você fica muito focado em igualdade, né? Você tem y igual a x, então y é x até o final e morreu, né? Mas se eu estou dentro de uma equação, assim, ó, xy tal que y é igual a x, essa equação é a mesma equação que eu vim aqui colocar assim, ó, AB tal que A igual a B. Do ponto de vista de conjunto, isso é igual. Tá? Esses conjuntos aqui, ó. Tá? O conjunto do xy, tal que y igual a x, é o mesmo conjunto dos AB, tal que A igual a B. O nome da variável não importa, o que importa são os elementos que são gerados. Tá? É por isso que eu fico muito preso a analisar o comportamento dentro das coordenadas. O que é que essa igualdade está dizendo de fato, quanto ao vetor? Está dizendo que a primeira coordenada e a segunda são iguais. O que é que está dizendo? Aqui a primeira e a segunda são iguais. Então, o conjunto é o mesmo. Tá? Da mesma forma, eu podia representar esse conjunto assim. Ó. Eu poderia, vou complicar a vida de vocês e vou botar assim. Ó. X mais y, tal que x e y são reais. Esse conjunto é esse mesmo, de baixo.
É o mesmo. O que é que ele está dizendo aqui? Que você pode escolher x, y, quaisquer, e você joga aqui. Para que essa soma? Essa soma aqui não acrescenta em nada. O que vai ter de relevante é que as duas coordenadas aqui ó, são iguais. Ó. X mais y, x mais y. Tá? Se eu fizer aquele processo que a gente fez lá, chamar isso aqui de um W, ó, a gente vai ter que W é x mais y. Então, eu vou ter, se W é x mais y, então x mais y é W. Então, aqui no final das contas vai ficar W e W, só que W é um número real qualquer. Certo? Se você tentar, tipo, simplificar as variáveis aqui. Do ponto de vista de conjunto, isso aqui é a mesma coisa. Então, tentem pegar mais alguns problemas e exercitar isso, pessoal. O que eu falei desde o início, entender o conjunto nessa teoria de álgebra linear é a maior parte do problema. Conseguir tratar o que está no conjunto. Quem são os elementos desse conjunto. E deixa eu terminar aqui, né? Então, x', y' e z' também são números reais. Pronto. E aí a questão aqui está feita, concorda? Falta só achar a soma, mas a soma, como eu falei para vocês, é só vocês unirem lá os geradores. Não vou fazer não, tá? Soma aqui, ó. É só você fazer a união dos dois geradores lá, tá? Você pega o gerador de U. Deixa eu levar aqui. Só isso aqui, ó. Só você unir mesmo os conjuntos. Então você pega o primeiro aqui, ó. E une com o segundo. Só unir mesmo, tá? Ah, mas tem um elemento que eu posso eliminar? Provavelmente, tá? A gente viu aqui esse espaço soma, como ele está dentro do R não, do espaço polinomial menor que 3, vai ter dimensão 4, 1, 2, 3, 4, tem 6 vetores. Provavelmente essa soma aqui ela pode ser reduzida a pelo menos 4, talvez até menos. Mas assim, pelo menos 4 vai ser, tá? E aí o espaço soma é esse aqui e pronto, acabou. Só juntar. A gente viu um teoremazinho que garantia isso. E aí, pessoal, alguma dúvida? Essa aqui eu acho que era a questão da lista, tá? De todas, essa aqui era a que tinha o maior grau de dificuldade. Justamente porque a gente não ter bem claro aí quem eram esses conjuntos. Certo, Marisa? Marisa não, Mariana. Confundi os nomes. Tá certo. Eu tenho me confundido realmente nessa análise dos conjuntos. Isso aqui é a parte crucial mesmo. Tipo, até a mais ou menos a metade eu tinha feito, mas aí quando chegou na metade para baixo, aí eu não sabia fazer nada. Certo. E aí, mais algum problema? Deixa eu voltar aqui para a lista. Já fez quase tudo aqui, né? Terceira a gente fez agora. Primeiro já tinha discutido, a segunda já deu uma ideia. Janis Line, né? Ou melhor, Janis Line. Janis Line mesmo. Tá pedindo para a gente fazer a quarta questão, né? Bom, na quarta, pede para a gente verificar que o P2DR ele é gerado por esse espaço. Tá? E aí eu tinha dado até uma dica, né? Para você pegar um polinômio qualquer, ó, e resolver isso aqui, né? Tentar encontrar que são os escalares. Vamos lá, vamos tentar fazer. Vou aproveitar aqui a dica só para continuar com a nomenclatura que a gente já vinha trabalhando. Tá muito... Diminuir essa fonte um pouco.
Vamos lá, quarta questão. Bom, na quarta a gente já tem essa inclusão, só falta encontrar essa outra, tá? Eu vou só escrever aqui direito. Depois eu apago essa parte de cima. Então, mostremos. E P2 de R está contido no espaço das combinações lineares de S. Então, de fato, seja P de X, P de T, no caso, muito costuma chamar polônimo de P de X, é impressionante. Então, olha só, seja P de T igual a 0 mais A1T mais A2T2. E esse polinômio pertencente ao P2 de R. Tá? E aí a gente vai mostrar que esse polinômio ele pertence a esse. Então você vai supor que existam escalares. Então, suponha que exista aqui escalares. Existe aqui um alfa, beta e gama, pertencente aos reais, tais que a gente consiga escrever esse polinômio P de T como combinação linear desse conjunto S aí, tá? Que foi dado. Tais que P de T é igual a A0 mais A1T mais A2T ao quadrado. Se escreva como combinação linear de 1 mais x, depois x mais 2x quadrado, e depois o 1 menos x quadrado. Tá? E aí, se a gente conseguir mostrar isso, a gente está mostrando que a combinação linear dos elementos de S. Tá? Esse 1 mais x, x mais 2x quadrado e 1 menos x quadrado são justamente os elementos de S. Tá? Deixa eu apagar essa parte inicial aqui. Eu escrevi a dica que eu tinha dado. Vamos começar a resolver. Bom, aqui eu vou agrupar os polinômios. Eita, meu Deus do céu. Pera aí, pessoal. Estou confundindo os polinômios. Um polinômio está na variável t e outro na variável x. Era o velho mal de achar que polinômio tem que ser x, né? Deixa eu olhar o enunciado e ver como foi que eu escrevi aqui. Ó. Aqui é tudo na variável x. Também, por isso vocês não conseguiram, né? Porque aqui eu botei t, aqui eu botei x, aí paciência, né? A dica aqui está errada. Para fazer, está justificado que não conseguiu. Porque o polinômio tem que ser na variável x. Ó. Não morrer loucos aí não consegue igualar esses polinômios. Né? Então o polinômio genérico tem que ser assim. Ó. Aqui eu usei variável x porque o polinômio está na variável x. Tá? Desculpem o erro. Vamos lá, deixa eu retificar lá agora. Tá, então aqui, como os geradores foram na variável x, aqui era para ter sido x mesmo. Não tem esse t quadrado. É tudo x. Do mesmo jeito aqui embaixo. Pronto, aí agora você agrupa. Ó. Aqui você tem ó, grau 0, grau 1 e grau 2. Aí você vai agrupar os polinômios aqui de forma também que você consiga trabalhar a igualdade de polinômios. Grau 0 aqui nós vamos ter só o alfa mais gama. Tá? Imagina que eu estou multiplicando todo mundo, aí eu pego os que não vão ter x aqui. Ó. Só alfa mais gama. Agora, grau 1, os que vão ter apenas o x multiplicando. Vou ter aqui o alfa x, então boto alfa. Aqui beta x, então coloco beta. E só. Agora, grau 2.
Aqui eu não tenho grau 2, aqui eu tenho grau 2. Quando eu multiplicar, eu vou ter 2 beta. 2 beta x quadrado, eu coloco 2 beta. E aqui eu vou ter menos gama x quadrado. Então, boto menos gama só. Tá? Então, ajeitei aqui meu polinômio. Bom, e a partir daí você trabalha com igualdade de polinômio. Dois polinômios são iguais quando eles forem iguais com coeficiente a coeficiente. Esse A0 na sua cabeça, ele é um polinômio fixado. Então, isso aqui é um número real. As nossas incógnitas que a gente precisa garantir a existência é de alfa, beta e gama. Tá? A gente está supondo que exista e tentando encontrar a solução. Se a gente achar a solução, beleza, ela existe. Se no caminho a gente achar que esse sistema é impossível, então essas variáveis alfa, beta e gama não existem, e aí esse sistema não tem solução. Bom, o fato é que a gente vai ter agora que alfa mais gama tem que ser igual a esse A0, tá? Entenda que esse A0 aqui é um número real fixado e que alfa e gama são as variáveis. Eu vou ter que... Deixa eu botar esse sistema aqui já arrumadinho. Vou botar um sistema linear. Eu vou ter alfa mais beta agora. Alfa mais beta, que é igual a 1. E depois aqui eu vou ter 2 beta, não vou ter alfa. Então, 2 beta menos gama igual a 2. Pronto, esse aqui é o nosso sistema linear que a gente vai trabalhar. A gente só precisa mostrar que o polinômio está lá, né? É isso que a gente... Deixa eu voltar lá para o enunciado da questão. Aqui, ó. Verifique que esse polinômio é gerado por esse aqui. Então, a gente só precisa garantir que aquele sistema lá, ele tem sempre solução. A gente pode usar a regra de Kramer para mostrar que o sistema ele é possível. Tá? Essa regra de Kramer aqui, ó, o determinante principal é diferente de zero, a regra de Kramer já garante que ele é possível. Ou então você resolve mesmo o sistema e acha quem é alfa, beta e gama. Aí você escolhe qual é a estratégia que você vai fazer aqui. Tá? A dúvida foi da Janisline, né? Tem alguma sugestão, Janisline, que eu posso fazer por Kramer ou você quer que eu resolva mesmo o sistema? Eu não sei qual foi a dúvida exatamente na solução. Pode ter sido até esse começo, né, tua dúvida, né? Eu tinha bagunçado aqui, tinha colocado uma dica errada aqui envolvendo esse P e envolvendo esse X. Não? Posso escolher? Se eu posso escolher, eu vou pelo mais fácil. Vou para a regra de Kramer. Tá? Vou calcular só o determinante aqui, ó. O determinante principal aqui é 1, 0 e 1. O outro, 1, 1 e 0. Tá? Perceba que já está agrupado. Os alfa, os beta e os gamas. E aqui 0, 2 e menos 1. Tá? Se esse determinante é diferente de 0, acabou. E aí você calcula. A diagonal principal aqui, ó. A gente tem aqui menos 1. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 2. Diagonal secundária. Aqui eu tenho 0. Então menos 0. Aqui eu tenho outro 0. E aqui eu tenho outro 0. Resultado disso aqui dá 1. Tá? Ou seja, diferente de 0. Então, pela regra de Kramer, esse sistema ele é possível e determinado. Regra de Kramer. Como é que escreve Kramer? Não sei se, acho que é assim mesmo, né? Pela regra de Kramer, o sistema é possível e determinado. Ou seja, tem solução. Ou seja, alfa, beta e gama existem. E aí, se eles existem, isso implica dizer que o polinômio que a gente tomou lá em cima, ainda tem um resíduo aqui de t, né? O polinômio aqui, p de x, que a gente tomou, ele vai pertencer ao espaço das combinações lineares de S. Quem é essa combinação linear? Não precisa exibir, tá? Pelo menos para esse problema, não.
E aí, como esse P de x ele foi um polinômio genérico, a gente acaba concluindo que todo P2 de R vai estar contido em S. Tá? A gente provou a existência desses alfa, beta e gama, independente de quem é A0, A1 e A2. Mais uma vez, eu não preciso, nesse caso aqui, exibir o elemento. Tá? Eu só preciso garantir que existe e que tem a solução. Pronto, teve solução, acabou. O sistema não precisa nem ser possível e determinado, bastava ser possível. Tá? Se ele fosse indeterminado, já era suficiente para a gente concluir isso. O que ele não podia ser era um sistema impossível. Se esse determinado desse zero aqui, a gente estava num caso de sistema impossível. Tá? Alguma dúvida, pessoal, aqui ou não? Tudo ok? E aí termina, né? Termina a verificação aqui. Mais uma vez, nada impede de você vir aqui e resolver o seu sistema. E aí achar a solução. Achou a solução, vi que não dava um sistema impossível, pronto, resolvido o problema. Por nada, tranquilo. As soluções de hoje, pessoal, eu vou colocar no final aqui, tá? Estou tentando organizar uma outra página. Essas primeiras aqui foram as discussões da aula passada. E as questões de hoje vão ficar tipo uma outra página. Vou ver como eu organizo aqui ainda, mas eu vou deixar no final, tá? Essa é uma página extra. Os problemas do Zane. Alguém pegou algum exercício de lá? Tá dando para fazer essa questão de lá ou alguma questão de fora? Alguma dificuldade, algum exercício fora, algum exemplo que vocês não entenderam? Não? Tudo ok? Professor, tem um lá da página 36. Certo. Do Zane, né? Isso, sim. Passei. Pronto. Qual é o exercício? O exercício 3.16, o item 2. Bom, obtém um subconjunto formado por vetores do espaço vetorial de P3 de R, que geram o seguinte subespaço. E aí definiu o W como sendo um conjunto de forma que a segunda derivada dá igual a zero. Ok. O que ele está pedindo é para você achar os geradores, né? Obtém um subconjunto formado por vetores do espaço que gera. Então ele quer o gerador. Então nessa questão aqui você só precisa trabalhar essa condição da derivada segunda ser igual a zero. São polinômios de grau menor ou igual a 3. Tá? E aí você só precisa manipular direitinho isso aqui. Ó. Deixa eu fazer um resumo aqui do enunciado para a gente trabalhar. Então, vou botar assim, Zane. Fiz aqui. 36 a página, tirei aqui sem querer. Pronto. Zane, página 36. 3.16. Item 3. Item 2. Bom, no item 2 diz que o conjunto W é o conjunto dos polinômios P pertencente a P3 de R, tal que a derivada segunda
é igual a zero. Qualquer que seja o t real. Pronto. Aí a gente precisa encontrar o gerador, tá? Quem é o gerador de W? Deixa eu levar para lá para gente trabalhar. Para a lista de hoje. Bem. Aí, pessoal, bugou aqui. Eu tô com o programa bugado, acho que eu vou ter que reiniciar aqui. Reiniciar o programa. Não tá mudando aqui de aba. Agora foi. Aqui embaixo. Não. Pronto. Aqui o exercício é reescrever esse conjunto W, né? Então, eu vou pegar aqui um polinômio de W, polinômio genérico aqui, um P de T, da forma 3T ao cubo, mais A2T ao quadrado, mais A1T, mais A0, pertencente a W, tá? Pertencente ao conjunto W. E aí a gente vai trabalhar o que está, de fato, no conjunto W. Bom, se ele pertence a W, é porque a derivada segunda dele vai ter que ser zero. Beleza. Então, a derivada segunda desse polinômio é igual a zero, tá? Tá, mas quem vai ser a derivada segunda? Vamos calcular a derivada primeira dele. A derivada primeira vai ser 3A3T2 mais 2A2T mais A1, que vai dar zero. Então, a derivada segunda, só pegar esse resultado e derivar de novo. A gente vai obter aqui, ó, 6A3T mais 2A2. E aí o A1 é igual a zero. Ok? E aí força essa condição aqui, ó. Tá? Se a gente pegar agora quem é a derivada segunda, então a gente vai ter que 6A3T mais 2A2 tem que ser igual a zero. Tá? Então, o conjunto W vai ser o conjunto desses polinômios aqui, de forma que tem essa condição aqui, ó, amarrada. O 6A3T mais 2A2 é igual a zero. Tá, mas aqui, ó, o que é que a gente pode fazer aqui ainda? Sim, outro detalhe interessante aqui, né? Isso aqui é a igualdade de polinômio, né? Então isso aqui é para todo t real. Faltou esse detalhe. Então isso aqui acontece para todo t real. Tá? É isso que enfatiza que isso aqui é a igualdade de polinômio. Tá? O que eu já estou dizendo é que esse polinômio é igual ao polinômio identicamente nulo aqui, ó. Já que funciona para todo t. Como tem que ser para todo t real, então isso aqui é a igualdade de polinômio. E aí a única saída disso aqui ocorrer é se os coeficientes aqui forem iguais a zero. Daí dessa igualdade a gente tira que o 6A3 tem que ser zero e o 2A2 tem que ser zero, tá?
Bom, dessa primeira aqui, obrigatoriamente, então, o A3 vai ter que ser 0. Dessa segunda, o A2 tem que ser 0. Tá, então, essa condição aqui é o que a gente vai precisar para forçar a segunda derivada a ser 0. É o A3 e o A2 ser 0. Em outras palavras, é o coeficiente do monômio de grau 3 e de grau 2 ser 0. Então, só vai ser um polinômio genérico de grau 1, tá? O grau 0 ou o grau 1 aqui, ó. Vai ser tipo uma funçãozinha afim aqui, o A1T mais A0. Função afim não, desculpem, é um polinômio de grau 1 mesmo, tá? Vai ser o P1 de R aqui, ó. E aí, olha só, o W, a gente vai escrever como sendo o conjunto do A1T mais A0, tá ok. A1 e A0 são números reais. Eu vou escrever de outro jeito aqui, senão você fica em dúvida se isso aqui é polinômio mesmo. Pertencente ao P2 de R, né? Pronto, quando eu boto pertencente ao P2 de R, eu estou dizendo já que A1 e A2 são números reais e que isso aqui é polinômio. Certo? Até aqui? E aí achar o gerador aqui é moleza, né? O gerador aqui, então, você pega um polinômio genérico aqui, e aí o gerador é o próprio polinômio T e o polinômio A0 aqui, né? T e o polinômio constante igual a 1. Não precisa nem separar aqui, né? Que já está separado. Então, isso aqui vai ser o espaço gerado pelos polinômios T e pelo polinômio 1. Isso aqui já é combinação linear de T e de 1 aqui, ó. E acabou. Certo? Josivaldo, né, que pediu a questão, né? Alguma passagem não está claro? Talvez aqui, né? Só Se esse igual a finalzinho 0, aí. esse finalzinho. Esse finalzinho é o processo de extração de um gerador. O que é que a gente faz? A gente pega um polinômio genérico, A1 mais A0, e aí esse A1 mais A0 é como se fosse A1 mais A0 vezes 1. E aí você separa os polinômios. É porque aqui não tem graça, aqui só tem os polinômios envolvidos aqui já é o polinômio T e o polinômio 1. Então você já escreveu com combinação linear. Só tem essas duas variáveis aqui, A1 e A0. Tá, mas isso aqui foi tipo essa conta que a gente fez aqui em cima. Tipo essa, ó. Você tinha... Não, essa não. Vou achar outro exemplo. Acho que foi no... São 3. Foi tipo essa conta aqui, ó. Eu queria achar o gerador. Aí você pegou um polinômio genérico, ó. Aí você agrupou aqui a primeira, olhando para as variáveis livres. E aí, porque agrupou, você pegou aqui os geradores, ó. Lá é porque não tem o que fazer. Já está agrupado. Tá? Aqui a gente tinha o que agrupar aqui. Tipo, a gente pôde agrupar o X e agrupar o Z. Nesse exemplo aqui, a gente ia agrupar quem? O A0 e o A1. Já estava agrupado. Então, isso aqui já é o gerador. Você vê que esse polinômio já são as combinações lineares de T e de 1. Certo? Isso não teve conta nenhuma aqui. E aí, clareou? Piorou? Não. Entendi agora. Obrigado. Por nada. Se você quiser, deixa eu deixar aqui até... Vou até enfatizar aqui que A1 e A0 são variáveis livres. Talvez isso até ajude. Tá ok. A1 ó, e A0 são números reais quaisquer. Tá? E aí você varia, e aí esses dois caras aqui são seus geradores. A Usando tem uma porção de problemas lá. Para quem está atrás de algum exercício complementar, recomendo, tá? Que faça as outras questões que estão lá. Sei que às vezes não dá tempo, né? Enfim, vocês têm outras disciplinas para estudar, mas é interessante, tá? Pegar alguns problemas de lá para Professor, fixou mesmo. Oi. coloca lá na página do exame, por favor. Certo. Pronto. Dependência linear. Qual é a página que Ah, você quer? 3.17 aí, professor.
Tá, mostra que Esse, esse, esse exercício aí, eu vi ele, o cara pedindo para mostrar que era dependente. Aí eu não entendi muito bem a solução dele, não. Se eu poderia fazer. Sim, olha só. Ele está dizendo, mostra que 1 e cosseno 2x pertence a isso aqui. Isso aqui são funções, né? Você está no espaço das funções. E aí o que ele está querendo é que você escreva o 1 como combinação linear de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Aqui é até Porque óbvio. eu vi um pouco mudado, entendeu? O cara deu uma adaptação nessa questão aí. Ah, Aí, para mostrar que é linearmente dependente. Aí ele chamou cosseno de 2x de f de x. Aí g de x de cosseno ao quadrado de x e h de x de seno ao quadrado de x. Aí para mostrar que eram vetores linearmente dependentes do mas espaço assim, vetorial. Aí eu não entendi muito bem. esses dois aqui, eu acho que eles são LIs. Acho que quem vai ser LD é quando você agrega um desses, não? Você pegar um seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, aí ele é LD. Cosseno 2x, seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, aí é LD. Mas se eu pegar só o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado, eu tenho quase certeza que isso aqui vai ser LI. Preciso fazer as continhas para ver, mas eu tenho quase certeza. O seno e o cosseno sozinhos são LIs. A gente fez em sala. Mas aí o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado a gente precisa conferir. Foi por isso que eu não entendi muito bem, porque ele usou um resultado lá de EDO, um teorema lá meio estranho, aí eu não entendi muito bem a solução dele, não. Mas vamos lá, Aí qual é o problema que você quer? Para a gente ser mais específico, você quer esse 17 ou quer o que ele fez? é o que ele fez lá, professor. Ó. Então, passa o enunciado para a gente fazer. Aí ele diz aqui, ó, seja o espaço vetorial das funções de R em R, o espaço vetorial das funções reais munidas das operações usuais de adição e multiplicação por escalar. Aí Tá. mostre que as funções f, g e h pertencem ao espaço vetorial. Hum. Aí ele chamou f de x de cosseno de 2x, g de x de cosseno ao quadrado de x, Agora deixa eu e a escrever. F de x é seno quadrado. cosseno de 2x. f de x é cosseno de 2x. Tá. G de x de cosseno ao quadrado de x. Sim. H de x é seno ao quadrado de x. Aí que são vetores linearmente dependentes no espaço vetorial. Pronto, mostrar que esses três aqui são LDs, né? Sim, sim, Agora, sim. enunciado é mostre que. Chamar isso aqui de conjunto S. F, G e H é LD em espaço vetorial V, que deve ser o espaço das funções da reta na reta, né? É, Acho que essa notação que ele usa, F de R em R, sim, da reta na reta, professor. ou ele usa o C infinito de R, enfim. É o espaço das funções, né? Certo, de R em R. É. R em R. Se não, F de R em R. É, professor, F de R em R. Aí a setinha do R pro R. Então, a mesma coisa, né? Fzão de R em R, tá? Espaço das funções da reta na reta. Ok, tá como exemplo. Para provar que CLD, você só precisa mostrar que se você tentar escrever... Se você mostrar que um vetor é combinação linear dos outros, acabou. Eu acho que esse aqui é o caminho mais fácil. No caso, o cosseno de 2x, se você mostrar que a combinação linear de seno ao quadrado e cosseno ao quadrado, acabou. Então, solução. Como? Quem é o cosseno de 2x aqui? Usando trigonometria agora. Isso aqui é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, correto? Trigonometria. Então, isso implica dizer que cosseno de 2x, nesse caso, ele é 1 que multiplica o cosseno ao quadrado
mais menos 1 que multiplica o seno ao quadrado aqui. Então, o que você acabou de escrever aqui foi que o cosseno de 2x, que você chamou aqui de g de x, não, de f de x, ele pertence ao espaço das combinações lineares gerada por cosseno ao quadrado, que é a g, e a h de x. E aí, quando você tem um vetor que é a combinação linear dos outros, e aí você pega esse conjunto aqui e analisa, né, os três nesse caso, você acaba concluindo que eles são LDs. Tá? Acho que não precisa nem do x, não, né? Como está vendo como função, a gente pode colocar só assim. Escrever. F é a combinação de G e H. Então está claro que são funções. Tá? Logo, são LDs. Acabou. F, G e H é LD. Pronto, está feito. Claro ou não? Sim, professor, eu entendi a noção aí. É porque, tipo, se a gente não sabe dessa identidade trigonométrica, tem como a gente fazer essa questão? Não. Eu acho que não. Essa identidade ela é fundamental. Porque essa identidade ela já diz, né? Que um é a combinação dos outros. Eu não teria outro jeito de fazer, não. Se eu passar esse termo aqui para o outro lado e tentar escrever como combinação linear, né? A outra seria na marra, mas você acabar esbarrando nessa identidade. Você pegar a função geneticamente nula e escrever ela como combinação linear aqui, ó. Vou botar aqui um A, um Z. Escrever aqui um A que multiplica cosseno ao quadrado, mais um B que multiplica um seno ao quadrado, mais um C que multiplica o cosseno 2x. Melhor, talvez desse para fazer. Deixa eu fazer uma segunda solução. Teve uma outra ideia aqui. Segunda solução. Eu podia fazer assim, ó. Seja A, B e C pertencente aos reais. Isso aqui. Se eu tivesse aqui a igualdade, tá? Isso aqui acontecesse para todo x. A gente podia fazer semelhante à demonstração de que a função seno e cosseno era ali. Deixa eu ver se funciona. E para todo x pertencente aos reais. Ah, não, mas aqui a gente precisa garantir que se eu conseguir uma solução não necessariamente nula, não, mas não teria jeito aqui, tá? Ela não vai funcionar porque, por mais que eu atribua valores, eu ainda não vou ter certeza de uma solução comum para todo mundo aqui. É diferente quando a gente vai provar que é para ele que é ali esse negócio. Estava pensando aqui em atribuir valores para x, né? Fazer x igual a zero, aí ver o que acontecia. Eu vou começar aqui para você ver. Se a gente fizer em particular aqui, para x igual a zero, o que a gente achava aqui? Ó, que zero era igual a cosseno de zero. A gente sabe que é 1, então aqui sobra só o a. Aqui dá zero, né? Então fica b vezes zero vai embora. E aqui fica cosseno de zero. E aí a gente acha, para x igual a zero, o a tem que ser zero. Tá. O único jeito de funcionar. Deixa eu ver aqui. Para x igual a π sobre 2. Para x igual a π sobre 2, quando a gente substitui, vai ficar zero igual a cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Então fica 0 vezes a dá zero, vai embora. Mais b vezes o seno de π sobre 2 é 1. 1 ao quadrado dá 1. Então fica só o b vezes 1. Mais cosseno de π sobre 2, aí vezes 2 dá cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Então aqui vai dar menos 1 vezes c, ou c vezes menos 1, tanto faz. Professor, Igual a a zero. primeira equação não ficava A mais C, não?
Deixa eu ver. Se o x for igual a zero, o cosseno é a mais c, é verdade. Valeu. A mais c, é verdade. E aí você achava que o a era menos c, na verdade, né? O a era menos c. Valeu, obrigado. Nessa outra equação, você já encontra que o b é igual a c. Tá, mas e daí, né? O a pode ser menos c, o b pode ser c. E aí o c fica com um elemento qualquer aqui. A gente testou só dois aqui, né? Quem garante que essas equações vão satisfazer para todo mundo aqui, né? Ah, não sei, acho que aqui não vai não. Porque para concluir QLI, a gente precisa garantir que só tem uma única solução, né? Que o A, B e C obrigatoriamente tem que ser zero. Mas para concluir QLD, a gente precisa mostrar que tem uma solução não necessariamente igual a zero. A gente acha essa daqui, ó. Mas será que isso aqui funciona para todo x, né? Aí você fica sempre na dúvida disso aqui. Sei não, Marcelo. A saída aqui seria geralmente usar trigonometria mesmo, né? Que aí fica uma solução equivalente. Você ficaria aqui com A vezes cosseno ao quadrado, mais B vezes seno ao quadrado. E aí aqui você trocaria o cosseno ao quadrado por cosseno 2x por cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Mas aí acaba sendo equivalente a outra solução. Aí você agrupa agora os cossenos, e aí você fica com A mais C cosseno ao quadrado, mais B menos C seno ao quadrado. Tá? E aí, como vale para todo x, agora aqui sim você tem igualdade de polinômio. Tá? Como isso aqui ocorre para todo x real, então isso aqui é como se fosse igualdade de polinômio. Tá? Como se isso aqui fosse a variável que está sendo determinada. Tem que valer independente do x. Então, quem tem que coincidir são os coeficientes. Melhor, não é igualdade de polinômio, é como se fosse, né? Como isso aqui tem que variar, como isso aqui tem que ocorrer independente da escolha do teu x. Então, é porque se... Deixa eu ver se não estou falando besteira, só um minuto. Esse A mais C vai ter que ser zero e esse B menos C vai ter que ser zero. Não, eu estou falando besteira, peraí. Porque aqui eu não tenho, a não ser que eu tenha provado já que o seno e o cosseno são LIs. Não é por hipólito não, esquece. Vou ter que usar agora um argumento parecido àquele que a gente fez em sala mesmo. Aí como isso aqui vale para todo x, agora a gente pode particularizar. Particular. Se a gente fizer o x igual a zero, a gente acha que esse tem que ser zero, depois que acha que esse outro tem que ser zero. Deixa eu pensar aqui. Mas em particular é que ferra, porque a gente está querendo provar que o negócio é LD. Se eu já tivesse que esses dois são LIs, aí terminava. Mas eu provo agora, né? Pronto. Para x igual a zero, em particular para x igual a zero, a gente vai ficar com zero igual a mais c, e aí o cosseno de zero dá quanto aqui? Dá 1, né? Fica só com a mais c. Pronto, a gente acha essa equação aqui, ó, a mais c igual a zero. E aí para x igual a π sobre 2, aqui vai ter que ser zero.
O seno vai dar 1 e aqui vai dar 0. E aí você encontra que b menos c aqui tem que ser 0. Mas como tem que valer para todo x, então você vai ter essa equação aqui, ela funcionando simultaneamente. Então tu monta o teu sistema linear. E aí resolve. A mais c igual a 0. B menos c igual a 0. Não, não tá legal isso aqui ainda não. Tá legal não, deixa eu pensar aqui. O problema é esse para todo aqui que tá ferrando. A gente quer provar que essa sequência aqui ela é LD. Então tem que escrever isso aqui como combinação linear. Professor, assim, quando lida com funções é mais difícil, né? Provar que é LD ou que é LI ou não. É porque você acaba tendo que usar alguma informação externa, né? Para você conseguir fazer isso. Mas aqui é só o jeito, Marcelo. A solução é por aqui mesmo. Eu só estou vendo como é que eu escrevo isso aqui. Tá? Até mesmo que esse justificativo que a gente justificou, que a gente fez aqui anteriormente, né? A gente escreveu uma função como combinação das outras duas. Então, praticamente é a mesma solução. Estou só vendo como é que eu encaixo aqui. E se é combinação linear, é a mesma coisa que está sendo escrita aqui. Porque eu estou enrolado nesse para todo aqui, ó. Isso aqui tem que ser 0 para todo, tá? E aí a gente precisa encontrar uma solução em cima desse A, B e C, né? Para a gente provar que ele é LD, tem que provar que ele não tem solução única. Que existem soluções não necessariamente a trivial. Só que o problema quando eu particularizo aqui eu vou encontrar que A igual a C, né? Se eu for resolver esse sistema aqui, ó. Que eu vou acabar encontrando a mesma coisa que eu tinha achado anteriormente. A igual a C e B igual a menos C. Sim, mas e daí, né? Porque isso aqui funciona para esses dois x específicos. Não garanto que funciona para os demais. Então isso é bom para concluir quando é LI. Se a gente já tivesse provado que o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado era LI, aí aqui já estava direto. Porque como era LI, os coeficientes aqui tem que ser 0. E aí você achava obrigatoriamente essa condição e aí terminava. A não ser que eu faça um parêntese aqui, ó. Faça uma afirmação e prove agora que essas duas funções elas são LIs. E aí eu faço assim, ó. Pego um escalar lambda vezes cosseno ao quadrado mais um beta vezes o seno ao quadrado. E aí como é que eu provo que isso aqui é LI? Tá assim, mostremos que cosseno ao quadrado e seno ao quadrado são LIs. E aí você pega lambda e beta, tenta escrever como combinação linear. Aí agora aqui faz sentido, né? A gente atribui valores. Ó. Isso aqui vale para todo x real. Se vale para todo x real, aí faz sentido eu particularizar. Então, para x igual a 0, o que a gente tira? Então, se eu colocar x igual a 0, eu vou ter 0 igual a lambda vezes o cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1. Mais beta vezes o seno de 0, que é 0. E aí a gente já encontra aqui obrigatoriamente que lambda é 0. Beleza. Aqui deu certo. Aí para x igual a π sobre 2, o que a gente faz? Em particular, né? A gente vai ter 0 igual a lambda vezes... Acho que aqui π sobre 2 não, estaria π sobre 4 aqui. Não, π sobre 2 mesmo, porque é o cosseno, depois elevado ao quadrado, tá certo. Então, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2, ele vai dar 0. Então, 0 ao quadrado, 0. Mais beta vezes o seno de π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 dá 1, então 1 ao quadrado dá 1. E aí você acaba encontrando aqui que o beta também tem que ser 0. Beleza, então aqui, conclusão, cosseno ao quadrado e seno ao quadrado são LIs.
Tá? Que vai ser uma afirmação aqui dentro da demonstração. Deixa eu ajeitar aqui. A gente faz um parênteses, demonstra, depois só usa. Afirmação. Cosseno ao quadrado e seno ao quadrado são LIs. Tá? Então você dá uma pausa na demonstração, prova essa afirmaçãozinha aqui primeiro, e depois a gente retoma. Agora a gente consegue terminar lá em cima. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou só argumentar aqui, ó. Vou juntar tudo isso aqui como afirmação, vou botar embaixo, aí eu vou só referenciar aqui. Chamar afirmação, eu vou botar um asteriscozinho aqui para indicar que eu vou usar ela, tá? Então, por asterisco, como isso aqui ali, ó, seno ao quadrado e seno ao quadrado são LIs. Então, obrigatoriamente, a única saída aqui é os escalares que acompanham ele ser zero. Então, a gente acaba tirando que o A mais C tem que ser igual a zero e que B menos C tem que ser igual a zero. Qual é a diferença? A gente já tinha achado isso. Mas agora a gente consegue concluir isso qualquer que seja o x real. Não importa qual seja o x real, a gente consegue garantir que isso aqui sempre vai ocorrer. Antes a gente só conseguia garantir para um x específico. Tá? E aí a conclusão é que o A tem que ser igual a menos C e o B tem que ser igual a C. Para qualquer que seja o x e o y. Então aqui, pessoal, a gente consegue exibir uma solução que não seja necessariamente a solução trivial. Tá? Então, sim, por exemplo, se eu tomar aqui o C igual a 1, ó, se C for igual a 1, a gente acaba encontrando que o A tem que ser menos 1 e o B tem que ser igual a 1, tal que ocorra essa igualdade. Ah, deixa eu arrumar isso aqui. Tal que ocorre essa igualdade aqui. Ou seja, né, a gente conseguiu uma solução onde não necessariamente é tudo igual a zero. Então, isso implica dizer que cosseno ao quadrado, seno ao quadrado e cosseno de 2x é LD. Certo, Marcelo? Outra solução. Pior, né, ao meu ponto de vista. Né? É muito melhor tentar escrever um como combinação linear e pronto, acabou-se, né? Solução bem pior de ser escrita. E de todo jeito você teve que usar essa informação, que o cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Tá? Então essa daqui é muito melhor. Melhor usar porque a gente usou as proposições, né? Você tem um vetor que é a combinação dos outros, a gente já tinha um teorema que garantia que o resultado dava LD. E aqui a gente fez usando a definição mesmo. E aí a gente sofreu um pouquinho mais. Tem que fazer uma afirmação no meio do caminho para conseguir concluir. Dúvidas? Tranquilo? Deixa eu juntar aqui a solução toda.
Bom, pessoal, posso encerrar a aula por aqui? Ou alguém tem mais alguma dúvida? Tudo ok? Esse material disponibiliza à tarde para vocês, tá? Esses PDFs aqui eu coloco à tarde. Vou ter outra aula agora daqui a pouco. Não, mais nada? Tudo ok? Semana que vem, a gente está iniciando a nossa aula 4, né? Esqueci, deixa eu só confirmar no planejamento. Aula 4, a gente vai tratar de dimensões, teorema de completamento e sobre coordenadas. É o último conteúdo teórico antes da atividade avaliativa, tá? A atividade avaliativa vai até o conteúdo da aula 4, que vai entrar na semana que vem já. Lembrando, a nossa aula 5, ela está toda dedicada só à aula de tira dúvidas, certo? Então a gente vai ter a aula 4, a semana que vem é teórica, na outra semana só exercício, na outra semana só revisão de todo o conteúdo da aula 1, 2, 3 e 4, tá? Revisão que eu digo, mas é aula de tira dúvida também, tá? Não vou rediscutir conteúdo teórico de cabo a rabo, não. Vocês podem até escolher alguma demonstração, alguma coisa pra gente rever, mas vocês é que vão dar o direcionamento da aula também, da aula 5. E aí na outra semana, na última semana da aula 5, são 2 semanas, na primeira semana da aula 5 a gente vai discutir só tira dúvidas, na segunda semana a gente faz a atividade avaliativa. E aí a gente fecha a N1 com isso, tá? Previsão de encerramento da N1 no dia 2 de abril. Certo, pessoal? Então, quem está com conteúdo atrasado, vão dando um gás aí para estudar, para vocês conseguirem deixar tudo em dia. Lembrando que essa atividade avaliativa, eu quero que vocês entreguem o quanto antes, tá? A nota de vocês vai ser proporcional à data da entrega, beleza? Professor, poderia voltar no exemplo anterior, que é do gerador, do livro do Zane? Sim. O último que eu fiz ou aquele que você pediu? O que eu pedi. Essa parte aí, do 6A3 igual a 0 e 2A2 igual a 0. Qual a parte que ele influenciou? Esse sistemazinho final aí. Certo. Qual a parte que o Aqui, olha só. gerador? Aqui a gente tem que 6A3T mais 2AT é igual a zero, qualquer que seja T. Então isso aqui dá sempre zero. O que é o polinômio nulo? O polinômio nulo é aquele polinômio que qualquer que seja o T sempre produz zero. Então isso aqui você está dizendo que isso aqui é a igualdade de polinômios. Tá? Em outras palavras aqui tu tem, ó. Vamos lá. Tu tem que esse 6A3T mais 2A2 é igual ao polinômio nulo, que é o polinômio 0T mais 0. E aí tu iguala coeficiente a coeficiente aqui, ó. Esse igual a esse, e esse outro igual a esse outro. Tá? E se aí se 6A3 é 0, porque A3 é 0 e A2 é 0. Então tu volta para o teu polinômio inicial, e esses dois primeiros coeficientes obrigatoriamente tem que ser 0 para que a derivada segunda dê 0. Tá? Que é até um fato lá de cálculo. Se você pega um polinômio de grau 1, você deriva a primeira vez e vira uma constante. Deriva de novo e vira 0. Tá? Não sei se eu tirei tua dúvida. Pergunta aí, vê se ficou legal ou não. Analisa aí. Não, agora eu entendi, é porque eu vi o A1 e A0, aí eu não vi, não tinha vindo. O A1 e A0 veio só da reescrita do polinômio lá de cima, né? Porque o W era o conjunto dos polinômios de grau qualquer, né? Então era um polinômio assim, ó. Com A3, A2, A1 e A0 variando. E aí, a partir do momento que eu fixei o A3 e o A2 igual a 0, eu pude reescrever meu conjunto W de forma diferente. Tá? Então, ao invés de colocar a condição da derivada igual a 0, eu coloquei a condição dos coeficientes serem iguais a 0. O A3 igual a 0 e o A2 igual a 0, que é simplesmente tirar, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Não?
Beleza, então. Tô encerrando a gravação e encerrando a aula, tá? A aula também, tá? Bom dia aí pra todo mundo.